Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no decorrer desses anos de canal eu já ensinei para você muitas formas de defender a sua casa, de manter as portas e janelas trancadas e fortificadas contra invasores. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um sistema de barricada móvel. Isso mesmo, uma barricada que você pode instalar em portas, janelas e até, quem sabe, levar junto com você, porque ela é bem pequenininha. Talvez eu tivesse impressionado você mais se eu tivesse usado uma bolsa menor, né? Olha só, mas é pequeno mesmo e vai garantir que ninguém consiga arrombar a sua porta. Dá uma olhada aí no canal que você vai encontrar sistemas como esse aqui, que ajudam a fortificar a sua porta contra arrombamento. Ou até sistemas mais complexos, como esse daqui, que colocam barras de aço na porta. Olha só, essa é aquela hora legal onde você se inscreve aqui no Guia do Sobrevivente, ativa o sininho para receber as notificações e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, porque você vai encontrar uma diversidade de coisas úteis para se proteger. Acredite, ninguém tem um policial, um bombeiro, um médico dormindo na porta de casa. Quando as coisas ficam realmente feias, cabe a você tomar atitudes para se proteger. E não adianta nada, só se chama a polícia depois que o ladrão ou o invasor já entrou. É sua obrigação impedir que ele entre e transformar a vida desses sem vergonhas num inferno. Bora lá, então vamos abrir essa bolsa e ver o que tem dentro dela. Olha só. Eu comprei isso na internet como sendo parafuso com argola. Quando você for comprar isso aqui, você vai perceber que tem vários tamanhos e várias medidas. Esse aqui é o mais grosso, é o para bucha número 10, ok? E essa peça aqui suporta 120 quilos. Você já pode comprar isso aqui de dúzia, tá? Eles são bem baratos, eu paguei em torno de 30 centavos cada um. Aqui dentro, cabo de aço, você vai usar de 3 milímetros para cima, no máximo de 6 ou 7 milímetros, porque senão fica muito difícil de manusear. Aqui eu tenho 4 travas para cabo de aço, isso aqui serve para emendar, para você fazer argolas e tudo mais, ok? Também são peças bem baratinhas. Enfim, 2 cadeados bem pequenininhos. Sim, eu sei, não tem porta nenhuma aqui, isso daqui é uma passagem de corredor, ok? Eu vou fazer aqui para vocês poderem enxergar, para poder ver como fica, ok? O que você vai ter que fazer isso é atrás da porta. O cabo de aço ele vai funcionar como se fossem barras mesmo, travando a porta para ela não abrir, ok? Vamos lá. Existem peças como essa daqui que são auto-tarraxantes, ou seja, ele vai ter um corte aqui que vai permitir que você coloque ele mesmo sem furar. Elas são um pouco mais caras e mais difíceis de achar, ok? Olha só, isso é bem diferente do que nós já mostramos para vocês. Nós já mostramos algumas trancas. Isso daqui é, na verdade, uma barricada. Segue um contexto um pouquinho diferente. É interessante porque depois que você fizer a tranca, a porta não vai conseguir mais abrir. Ela vai funcionar como se fosse uma grade de ferro. Porém, o objetivo dela vai um pouquinho mais além. O que eu vou fazer agora é passar o cabo de aço aqui, costurando ele em cada um desses passadores. Nós criamos aqui uma verdadeira malha de aço. Vamos ver. Olha só. Você vai ter várias passagens de cabo de aço em cada um desses pontos aqui, tá vendo? Ó? Finalizar isso é realmente bastante simples. Olha só. Você vai pegar uma peça como essa daqui, que é uma peça que faz união de cabo de aço, vai passar ele por dentro. De novo. Fazendo uma argola do cabo de aço assim. E aí é só você apertar esses parafusos aqui
que o seu cabo de aço não vai abrir de jeito nenhum e nem com pancada nenhuma. Um alicatinho, você dá aquela apertadinha básica aqui, prontinho. Agora é só você colocar a tranca. Presta atenção, como isso vai estar pelo lado de dentro da porta, qualquer tranca que você colocar aqui vai ficar bastante firme. Considere que isso daqui já está totalmente costurado no batente, então não é qualquer coisa que vai abrir isso não, até um cadeadinho bem pequeno como esse daqui vai funcionar. Você coloca o cadeadinho, coloca o anel aqui, lógico que você vai fazer menor, né? Eu estou fazendo aqui para demonstrar. Trava o cadeado e olha só. Não abre de jeito nenhum. Ele vai ficar extremamente preso aqui dentro. Antes de eu contar para vocês de onde veio isso daqui, eu quero mostrar para vocês um teste muito simples, ok? Primeiro, ela não está completamente fixa. Olha, o cabo de aço está levemente torto, que vocês podem ver por aqui, que ele sequer entortou ainda na hora que eu prendi, ok? Nós vamos ver agora como ele funciona com dois agressores armados, correto? Vamos lá. Bill, pode passar, por favor. Legal, muito bem. Léo, pode passar. Escolhe um caminho aí e passa. Vocês viram? Daqui. Léo, passa de novo, por favor. Perceberam isso? Olha. Viu isso? Dá para passar? Claro que dá para passar. É óbvio que dá para passar. Qualquer pessoa mais ou menos preparada dá para passar sobre isso. Os franceses, o que eles fazem? Eles colocam essas peças aqui também ligadas nas portas. Peças como essa daqui ligadas na porta. Então a trama, ela também pega a porta. Correto? Mas isso não veio dos franceses. Isso daqui veio dos árabes. Mais precisamente do pessoal que enfrentou russos e americanos lá naquela área, ok? Por que eles colocavam isso daqui lá? Eles colocavam isso para conter homens armados. Isso mesmo, homens que entravam com armas, grupos táticos. Por quê? Porque não dá para você simplesmente tirar isso daqui. Ou você arromba a porta, quebra ela inteira, e aí o que você vai ter é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Uma malha de cabo de aço. A pessoa não tem como cortar isso daqui, não tem como passar batido por ela. Ela vai conseguir passar? Claro, mas primeiro ela tem que agachar, ela tem que ajoelhar. Lá, eles dão um privilégio, principalmente dessa parte aqui para baixo, e em alguns kits que os soldados deles carregam, eles têm duas peças como essa. Só isso aqui, ó. Duas peças e o cabo de aço. Por quê? Porque eles colocam na parte de baixo da porta, na parte de baixo dos corredores. Quando o invasor tenta entrar, ele simplesmente bate naquilo ali e cai, ele tropeça. Se uma unidade tática profissional tentar entrar por aqui com escudo, com bomba e o caramba 4, eles vão chegar até aqui e eles vão automaticamente ser barrados. Com a força física, você não consegue passar, não dá para você estourar o cabo de aço. Então o que vai acontecer? Ou ele vai perder tempo sem nenhuma cobertura para poder cortar isso daqui com ferramentas grandes. Um invasor sem ferramenta não entra de jeito nenhum. E se você tiver uma porta que abre para esse lado aqui, ela vai abrir um pouco, depois ela vai travar. De qualquer forma, mesmo se a porta for quebrada ou derrubada, você vai ter aqui uma malha de ferro protegendo a porta, uma malha de cabos de aço. Se você tem uma cobertura, por exemplo, não tem como um atirador ou um agressor passar por aqui sem ser abaixado, engatinhando e numa posição tática extremamente desfavorável. O que você precisa entender aqui é o conceito dessa barricada. É uma barricada móvel. Você simplesmente pega ela, instala, tranca ela, barra uma porta. Se você, por exemplo, mora num lugar perigoso e usa só uma porta da casa, mas tem duas, três que você quer proteger e que não usa muito, você pode simplesmente chegar e colocar um barramento como esse pelo lado de dentro, porque não dá para arrombar, e se caso arrombarem, não consegue passar de uma forma simples, sem se enroscar. O conceito também pode ser aplicado em portões,
O conceito pode ser aplicado em janelas, em alçapões, enfim, no lugar que você quiser, desde que você possa fazer um furo ou instalar um parafuso ou colocar uma bucha na parede, vai funcionar e vai funcionar muito bem. O princípio é literalmente você costurar uma porta com cabo de aço. E assim como acontece nas costuras, onde você usa uma linha bem simples e até mais fraca para poder suportar uma pressão muito grande, isso daqui é exatamente a mesma coisa. Por mais que cada parafuso aguente só 120 quilos, que é bem menos do que aguenta o cabo de aço de 4 milímetros, você vai ter vários parafusos de 120 quilos segurando a pressão que vai bater na porta. E isso é um número muito alto. Não dá para arrombar, não dá simplesmente para a pessoa passar. Lógico, não é funcional para você manter, pôr e tirar no dia a dia, exceto que você consiga fazer uma trama aqui e só colocar o cadeado ali de uma forma mais fácil. Nesse caso é melhor você colocar uma tranca mesmo, mas se você quer simplesmente barrar uma porta para que ninguém passe por ela, esse daqui é um ótimo caminho e também é um princípio interessante para você colocar no seu EDC. 2 parafusos como esse daqui, um pedaço de cabo de aço bem forte com 2 travas, você consegue serrar ou trancar praticamente qualquer porta em qualquer lugar. Eu espero que esse conhecimento seja útil para você, que você use para deixar sua casa mais segura. Você que não tem, por exemplo, uma grade na sua janela, pode instalar isso pelo lado de dentro que vai funcionar muito bem. É uma garantia em tempos incertos, em tempos de violência, e se por acaso você quer esboçar uma reação como, por exemplo, um quebra-crânio, eu vou deixar o link aí para você, você vai perceber que um item como esse daqui é perfeito para que o agressor ou qualquer pessoa que tente entrar na sua casa tem que ficar numa posição meio estranha para poder passar, e aí o quebra-crânio come na lomba, porque invasor, meu chapa, tem mais que se ferrar mesmo. Enfie o dedo no like, favorite, compartilhe para que mais colegas saibam como proteger as suas casas e suas famílias. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!